Eu te disser que sim, eu fui lá. Eu pedi só para baixar. Tô dizendo. Não tem quem aguente, não. Vamos lá. A frequência. Arthur está presente. Tá. Camille não veio de jeito nenhum hoje, né? Davi também. Evelyn também. A Ingrid. A Johanna. Faltando ainda. Alberto está presente. Patrícia. Gisele. Ian. Também. Isabelle Almeida. Também. Ítalo. Joana Maria. João Lucas. Lucas, cadê ele? Sumiu? Tá aqui. João Lucas, José Matheus também. Júlia Evelyn. Laura está presente. Lavínia também está presente. Letícia L. não está presente. Luísa Ricardo, cadê ela? Faltou também. Lívia Ferreira, parece que não está aqui a Lívia, né? Maria Clara está presente. Letícia Freitas, cadê a Letícia Freitas? Não está presente. Maria Lúcia está presente, Natália também, Sara também. E o Tiago parece que saiu, né? Está presente só até a Sara. Bom, peguem seus livros de história, abram na página 217, certo? A gente vai continuar falando do assunto que nós estávamos vendo, tá bom? Bom, como nós estávamos estudando, vimos a Guerra Colonial Portuguesa, vimos as guerras da independência da Indonésia, a Guerra Fria na América Latina, todos processos de independência, onde os Estados Unidos estavam apoiando todos os países da América Latina por sua independência, né? Por exemplo, na Revolução Cubana, que é o que a gente parou ontem, né? Nesse primeiro parágrafo, os Estados Unidos apoiaram Cuba e não queriam a interferência europeia na América, né? Até que eles conseguiram a emancipação cubana. Só que, como uma mão lava a outra, né, dos Estados Unidos, eles não, exigiram, através de uma emenda, a possibilidade de intervir política e militarmente em território cubano, sempre que houvesse uma ameaça de interferência estrangeira, principalmente europeia. Durante 50 anos, os Estados Unidos dominaram a política e a economia cubana. Muitas empresas norte-americanas, principalmente de fumo, controlavam as plantações no território cubano. Em 52, no meio da Guerra Fria, Fulgêncio Batista deu um golpe de Estado, assumindo o poder, estabelecendo uma ditadura bastante violenta. O regime de Fulgêncio não resolveu os problemas sociais e econômicos. Pelo contrário, a crise só aumentava cada vez mais, causando grande insatisfação popular. Epa, atenção. Sempre que num governo você vê insatisfação popular, você sabe que vai ter revolta, você sabe que vai ter revolução, certo? Ou não, né? Se o governo fizer alguma coisa para parar um pouquinho com essa insatisfação popular. E a gente vai ver que não foi o que aconteceu. Isso gerou uma forte oposição de diversos grupos políticos, com destaque para a liderança de duas figuras históricas, Fidel Castro, que viria a ser governante de Cuba por décadas, e Ernesto Che Guevara,
um médico argentino que idealizou uma sociedade igualitária baseada no socialismo. A Revolução Fulgêncio e Fidel. A partir de Sierra Maestra, cerca de 80 guerrilheiros liderados por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara iniciaram uma guerrilha com o apoio popular, com a propaganda de libertação do povo cubano e o fim da ditadura. Em 1959, 14 anos depois da Segunda Guerra Mundial, derrubaram o regime autoritário de Fulgêncio Batista, condenando-o à morte por fuzilamento, junto com centenas de partidários. Foi prometido à população convocar o mais rápido possível eleições democráticas, visto que, desde o golpe de Batista, as liberdades individuais e coletivas foram cassadas. No entanto, Castro permaneceu como presidente de Cuba até 2006. Gente, diz uma coisa. Vocês estão acompanhando a leitura, né? Só uma pergunta. Aqui na penúltima linha, disso que eu acabei de ler, né? Bem no meio da penúltima linha tem a palavra caçadas. Diz só uma coisa. No livro de vocês, está escrito caçada com 2 S ou com C? Com C cedilha? Está escrito caçadas na penúltima linha aqui do primeiro parágrafo da página, na largura aqui, peraí, da página 218. Está escrito caçada com 2 S ou com cedilha. Porque se tiver com cedilha, está errado, tá certo? Esse caçado aí é de promover caça, o caçador, que é o caso que está no meu livro, um erro de digitação aqui. Mas isso não atrapalha o entendimento. No campo social, Fidel Castro realizou medidas importantes para a população cubana, visando implementar o regime socialista e fortalecer os serviços públicos. Também tinha como objetivo impedir a entrada do fluxo de capital externo, principalmente dos Estados Unidos, visto que eles apoiaram a ditadura de Batista. As mudanças no campo econômico e social foram as seguintes. Antes de mais nada, veja. Essa daqui, Ítalo, peraí. Cadê aqui? Não, mas é só uma curiosidade, não é nada que atrapalhe no entendimento, não. Aqui, ó. Vendo? Pois é, tem um pequeno errinho aí. Não era para ter acontecido. Porque esse caçador é de caçar, né? Não, daí você tira. Não escapa nada numa redação, tá bom? A menos que o livro quis dizer, né, que esses direitos foram perseguidos, né? Que aí tem coerência, né? Caçar também tem referência com perseguir, né? Só que é o ato de perseguir animais, né? Com o intuito de realizar a prisão. Né? Quando estiverem escrevendo, escrevam bem, viu? Porque se bem que isso aqui está na cara que está errado. Sim, as mudanças sociais, né, que o Fidel Castro promoveu foi também com o intuito de que não houvessem insatisfações populares imediatas, já que ele não tinha intenções de sair do poder, certo? Ou seja, ele não queria cometer o mesmo erro do antecessor dele, que foi assassinado, o Fulgêncio Batista. Queria que a população gostasse dele. Bom, as mudanças foram
diminuiu significativamente o índice de analfabetismo, organizando programas sociais para que toda criança aprendesse a ler e escrever. Os adultos também foram incentivados a se alfabetizarem. A saúde passou a ser pública e teve investimento do governo de Fidel. Com isso, as universidades receberam grandes recursos, para formar médicos. Foram criando fundos para pesquisas científicas voltadas para a cura de doenças. A medicina preventiva diminuiu bastante o índice de mortalidade infantil. Vamos nos atentar aqui ao seguinte, pessoal. Estamos falando de Cuba, certo? Estamos falando de Cuba. Estamos falando do território de onde vêm os médicos estrangeiros para o Brasil. Foram os médicos estrangeiros para a Europa e os médicos estrangeiros para os Estados Unidos também. Ou seja, a educação, a política de Fidel Castro para a educação funcionou, tá certo? Lá formam-se bons médicos. Lá se formam médicos até demais. Lá tem tanto médico que nem sequer eles conseguem ter emprego. Porque tem muito médico para vagas que já estão lotadas, certo? Muito médico para vaga já lotada. E isso, obviamente, né, a medicina ajudou a melhorar os índices de qualidade de vida, baixou as taxas de mortalidade infantil, aumentou a expectativa e a perspectiva de vida, certo? E temos um dos mais brilhantes sistemas de saúde do mundo, certo? Obviamente, é uma educação muito boa. Devemos lembrar que, por 5 décadas, eles ficaram, entre aspas, sendo explorados pelos Estados Unidos, tá? E isso também tem uma referência na sua pobreza, né? Por meio da exploração que era causada pelo Fulgêncio Batista, certo? Segunda, nacionalizou e estatizou as empresas estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos. Vamos lá. Tinham empresas multinacionais que estavam nos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, desculpem, deixa eu recomeçar. Haviam empresas multinacionais que estavam em solo cubano, que pertenciam aos Estados Unidos. Como estavam em solo cubano e Fidel Castro havia assumido o poder, né, digamos que necessariamente ele estava fazendo o que ele queria para o bem do povo. Ele pegou essas empresas, né, tornou-as em empresas do Estado, empresas estatizadas e nacionalizadas. Vamos dizer que ele meio que pegou tudo aquilo que era privado e tornou público. É um pouquinho do contrário que temos aqui no Brasil, né? As coisas públicas aqui, em vez de serem melhoradas, como os Correios, por exemplo, ninguém quer melhorar os Correios, né? O pessoal quer sucatear para vender. Funciona da seguinte maneira. Eu tenho aqui os Correios, certo? Que é um sistema gratuito, maravilhoso. Gratuito entre aspas, né? É um sistema barato. Acho que a melhor palavra é barato. E de qualidade. Ele tem uma certa qualidade. Mas vamos lá. Você pertence a um grupo de empresários que teria muito mais lucro se a empresa Correios fosse privada. Então, o que é que você faz? Você paga parlamentares para que eles aprovem, por exemplo, a venda dos Correios. Como o atual governo já vendeu muitas empresas brasileiras a preços baratíssimos. O que seria melhor? Investir na qualidade
dessas empresas. Só isso. Investir na qualidade de atendimento do SUS, pronto. Imagina toda a UPA ter, sei lá, 2, 3 médicos, remédio, a hora que precisasse, tivesse, né? Não faltasse nada, não faltasse seringa, não faltasse enfermeiro, não faltasse remédio, não faltasse atendimento. Mas não. É mais interessante para o capitalismo privatizar as empresas, né? E só quem sai perdendo é a população em geral. Porque se eu privatizar o SUS, imagina aí, imagina só você tem que pagar pelo tratamento, por exemplo, da Covid-19. Sabe quanto é o tratamento? É mais ou menos uns 19 mil. Quem desses pobres, miseráveis, que estão nos hospitais agora, tem 19 mil para o tratamento? Né? Nos Estados Unidos, são 209 dólares para você ser atendido por uma ambulância, né? Para a ambulância te tirar daqui da casinha para o hospital. Claro, eu estou falando dos preços mais altos, né? Tem preços um pouquinho menores. Mas aqui no Brasil você liga, demora, mas a infeliz chega, né? Às vezes está quebrada, às vezes é quente para chuchu dentro da ambulância, mas ela vai te levar de graça. O serviço é público, é gratuito. Mas aqui no Brasil, o que é que querem? Que a qualidade baixe o máximo possível para que haja essa insatisfação e uma empresa vá lá, eu compro, pode vender que eu vou fazer um serviço bom, mas claro que ele vai lucrar bastante com aquilo. E quem é que disse, quem é que garante que os preços vão ser baixos? Quem é que garante? Continuando, ele nacionalizou, né, e estatizou as empresas estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos. Isso diminuía o fluxo de capital estrangeiro em Cuba e protegia sua própria economia, impedindo a evasão de riquezas. É o que a gente já viu em outras épocas, né? Em outros países, em outras economias, o protecionismo econômico. E estabeleceu uma reforma agrária. As terras, principalmente as ociosas, foram divididas entre os camponeses. Olha só, a Revolução Verde, lá da Índia, né? Ela não beneficiou o camponês, não, viu? Beneficiou, olha, os grandes produtores, né? Os grandes exportadores. Foi para isso que serviu a reforma agrária na Índia. Mal teve terra para agricultorzinho familiar, que não produz riqueza, muita riqueza em grandes quantidades, né? Para o país. Foi mais distribuído para os grandes produtores. Em Cuba, não. Foram os camponeses que receberam as terras que foram apropriadas pelo governo. Pegaram as terras ociosas, terras que não eram utilizadas, e distribuíram para os camponeses de forma igualitária. Inicialmente, os cubanos, sob a liderança de Fidel Castro, não tinham se aproximado de regimes comunistas. Mas um evento que resultou num confronto com os Estados Unidos fez com que Cuba se aliasse à União Soviética. O episódio da Baía dos Porcos. Com a nacionalização das empresas norte-americanas, os Estados Unidos reagiram com sanções econômicas e impondo grupos contrários a Castro, e apoiando grupos que eram contrários a Fidel Castro. Em 61, financiaram e armaram cubanos exilados nos Estados Unidos para derrubar o regime castrista. Esse ataque foi derrotado pelas tropas cubanas, causando desgaste aos Estados Unidos. O evento aumentou a rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética. Estamos falando de 61, tá certo? Ainda tínhamos mais 30 anos de Guerra Fria pela frente, com a dissolução da União Soviética. Os norte-americanos temiam que pudessem perder o controle do continente americano, né? O controle imperialista do continente americano. Assim, o presidente Kennedy tomou as seguintes medidas.
a criação da Aliança para o Progresso. Parece que a gente tem aqui, né, Aliança pelo Brasil, não sei qual é o negócio do Bolsonaro, mas é mais ou menos isso aí. Um programa econômico que emprestava recursos financeiros a países do continente americano, visando estabelecer relações vantajosas para os Estados Unidos. Na verdade, o objetivo era impedir o crescimento soviético na América Latina e, consequentemente, aumentar, né, proporcionar o crescimento norte-americano no que diz respeito às suas relações com outras economias da América. Em 1962, decretou o bloqueio econômico contra Cuba, pelo qual nenhuma nação capitalista do mundo, principalmente no continente americano, poderia manter acordos e relações financeiras com os cubanos. Ainda em 62, Cuba foi expulsa da Organização dos Estados da América. Quando Castro autorizou a União Soviética a colocar mísseis nucleares na ilha de Cuba, apontados para os Estados Unidos, os norte-americanos decretaram um bloqueio naval a Cuba. O episódio ficou conhecido como a Crise dos Mísseis Cubanos. Após dias de negociações, soviéticos e norte-americanos chegaram a um entendimento e os mísseis foram retirados. Você imagina só que coisa louca, né? Você está numa disputa econômica com os Estados Unidos, país recentemente liberto de uma ditadura, e está avassalador em vários aspectos, desafiando mesmo os Estados Unidos. E os Estados Unidos te causam bloqueio econômico. Você olha para os seus aliados soviéticos e diz: pode colocar uns mísseis aqui na minha ilha e aponte para os Estados Unidos, que é para eles verem que é bom. Deus do céu! Imagine a coragem desse homem. Tudo por la revolución. Isso é bom na aula da Paula, né? A retaliação à União Soviética pelo apoio militar e pela compra da maioria do açúcar cubano, em retaliação, né? Os Estados Unidos começaram um embargo econômico contra Cuba. Se eu não me engano, esse embargo econômico foi desfeito em 2016, ainda no governo do Barack Obama. Foi 2016. Os boicotes liderados pelos Estados Unidos contra Cuba causaram sérios problemas financeiros. Sem opções, Cuba buscou apoio dos soviéticos para garantir a estabilidade da ilha, e assim entrou no Comecon em 1972, recebendo o sustento necessário para sobreviver aos bloqueios continentais e navais dos norte-americanos. Os anos seguintes para Cuba seriam ainda mais difíceis. A chegada de Mikhail Gorbachev ao poder na União Soviética levou a uma revisão das práticas comunistas, que teve como consequência a abertura da economia. Isso atingiu duramente os cubanos, que não receberiam mais recursos soviéticos. Com a extinção da União Soviética em 61, os Estados Unidos endureceram ainda mais as relações com a ilha. Aos poucos, a disputa entre Cuba e os Estados Unidos ficou condicionada a dois aspectos. De um lado, os Estados Unidos denunciavam Cuba à ONU, pelo que considerava total desrespeito aos direitos humanos, as práticas contrárias à liberdade individual e coletiva de seu povo. Olha só, quem são os Estados Unidos para denunciar um país por práticas contrárias à liberdade, né? Os Estados Unidos, um país construído na base do roubo e dos assassinatos dos índios. Matavam os índios para roubarem suas terras. É muito moralismo de garganta, né? E pouco moralismo de espírito. Razão que os americanos usavam para manter os embargos. De outro lado, os cubanos acusavam os Estados Unidos de manterem aberta a prisão de Guantánamo em território cubano,
fazendo denúncias de torturas e maus tratos que ocorriam ali. Castro também criticava a política de embargos econômicos que criava sérias dificuldades para Cuba. Quando ficou doente, Fidel afastou-se do poder. E a ilha passou a ser comandada por seu irmão Raul Castro, em 2006. Desde então, Cuba vem se aproximando de muitas nações, com as quais retomou relações como Venezuela, Bolívia, Uruguai, Argentina e Brasil. Em 2014, já durante o governo de Raul Castro, em substituição a Fidel Castro, que veio a falecer em 2016, iniciou-se um processo de reabertura de diálogo entre Cuba e Estados Unidos, após longas décadas de embargo econômico contra a ilha cubana. Para muitos historiadores, essa aproximação poria, de fato, fim de fato a Guerra Fria, visto que desde os anos de 1960, Cuba passa por sérias dificuldades frente ao imperialismo norte-americano. Os pontos desse acordo de reaproximação foram reabertura da embaixada dos Estados Unidos em Cuba, libertação dos 5 heróis cubanos, René González, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramon Salazar e Antônio Rodrigues, acusados de espionagem pelos Estados Unidos, libertação do norte-americano Alan Gross, acusado de espionagem pelo governo cubano, e a reativação das relações diplomáticas. Eu me enganei, tá, pessoal? Isso se deu, essa reabertura das relações se deu em 2014. O evento que ocorreu em 2016 foi a morte de Fidel Castro, tá certo? Confundi um pouquinho aqui as coisas. Mas eu sabia que tinha alguma coisa importante em 2016. Vamos lá. Muita pressão internacional, inclusive da ONU, inclusive da ONU, tendia para que o embargo chegasse ao fim, visto que Cuba, em nenhum momento, apresentava risco à paz mundial. A intervenção e capacidade de negociação do Papa Francisco foram decisivas para uma reaproximação. No dia 19 de setembro de 2015, o Papa Francisco visitou a ilha cubana, num gesto político importante, mediando as diferenças entre as duas nações. Mesmo com simpatia, do então presidente Barack Obama, a maior dificuldade estava em convencer os republicanos dos Estados Unidos que se mantinham resistentes ao fim do embargo. Em outubro de 2015, houve autorização para voos comerciais diretos para Cuba. E o presidente Obama, já saindo do livro, fez um discurso muito humano, humanitário, e ele encerrou o discurso dele de reabertura das relações políticas, econômicas e diplomáticas com Cuba com a frase "somos todos americanos". E essa é a frase que eu queria dizer para vocês: somos todos americanos, não apenas quem nasce nos Estados Unidos. O brasileiro também é americano. Próxima página, 222, tem umas atividades lindas e maravilhosas para a gente ver. O que foi a Conferência de Bandung? Lembrando, 1950. Quais eram as intenções? É a informação mínima que eu tenho para dar, tá certo? Da Conferência de Bandung, que ocorreu em 1950. Se ocorreu em 1950, ocorreu durante a Guerra Fria.
2. Quais eram as intenções da política americana durante a Guerra Fria na América Latina? Lembrem-se daquilo que a gente leu na aula passada, no American Way of Life, o modo de vida americano, né? O jeito de viver americano, né? Que era uma ideologia econômica, aliás, que visava controlar de uma maneira ideológica e econômica o continente americano. Terceira questão. Caracterize o regime ditatorial de Fulgêncio Batista em Cuba. Lembrando que ele chegou ao poder num golpe de Estado em 1952. Lembrando, teve uma nação que apoiou Fulgêncio, certo? Não apenas apoiou, como investiu pesado em Cuba durante esse período. Quarta questão. Comente as principais medidas tomadas por Fidel Castro no plano econômico e social. Vamos lá. Seguinte. Só para a gente não dar resposta, né? Vamos nos atentar às características de que melhoraram Cuba, né? Educação, saúde, né? E a formação superior, principalmente de médicos, e um detalhe relacionado às empresas, né? Que foram estatizadas. Quinta questão. Faça uma análise dos seguintes pontos. Aliança para o progresso. Progresso de quem? Lembrando, a Aliança para o Progresso, ela emprestava recursos financeiros a países do continente americano. Era um plano econômico, então, né? E tinha o objetivo de impedir o crescimento de outra nação na América Latina. Basicamente, era essa a Aliança para o Progresso. 2. Bloqueio continental em Cuba. Vamos nos lembrar da crise dos mísseis, certo? Crise dos mísseis soviéticos, no caso, mísseis cubanos, que ocorreram em 61, né? E em 62, após essa crise dos mísseis, os Estados Unidos decretaram um embargo contra Cuba. Que embargo era esse? Próxima questão, questão 6. Analise os pontos de reaproximação entre Cuba e os Estados Unidos. Vamos lembrar o seguinte: houve libertação de presos cubanos que estavam nos Estados Unidos, houve libertação de presos, no caso preso, né, americano que estava em Cuba. Houve a reabertura de algumas partes da economia, houve até mesmo abertura de relações diplomáticas, certo? Houve reabertura de embaixadas de um país no outro país. Basicamente, esses são os pontos que vocês devem falar, né? Lembrando que os prisioneiros cubanos, eles eram conhecidos como heróis, né? E tinham uma quantidade X. Bom, pessoal, é o seguinte, alguém tem alguma dúvida? Não, né? Nenhuma dúvida. Bom, então a gente vai... olha só, tem 2 minutinhos ainda, né? Só para confirmar aqui um negócio aqui na frequência. Camille realmente lá faltou, né? Camille não está aqui. Letícia Ribeiro, Lisa Maria, Lisa Ricardo, né? E a Lívia também não estão, né? Lívia está aqui. Perdoe, eu não tinha lhe visto na hora que eu estava fazendo a frequência. A Maria Letícia, foi mal. A Maria Letícia Freitas, ela não estava por aqui hoje. E o Thiago só estava na minha primeira aula, não estava aqui na segunda. Bom, então é isso, meus queridos. A gente fica por aqui. Quem quiser já pode se retirar, tá bem? E até amanhã com geografia. Até mais, pessoal.